Olá pessoal, nos vídeos anteriores nós fizemos a análise da legítima defesa e seus requisitos. Demos o exemplo do corredor de 5 portas, que todas essas portas devem ser abertas para atingir o objetivo final, que é a legítima defesa. Essa é a maneira que a gente atua no tribunal do júri, mas essa análise dos requisitos da legítima defesa, obrigatoriamente o advogado tem que realizar na defesa do seu cliente no plenário. Mas nós temos um outro aspecto para ser analisado. Muitas vezes, para você poder abrir essas portas da legítima defesa, o advogado vai passar, o tribuno do júri vai passar obrigatoriamente pela análise da prova pericial, da balística forense, da medicina legal, de local de crime, entomologia e às vezes até mesmo a química. E por esse motivo nós vamos fazer um vídeo sequencial, começando por balística forense. Mas antes, nós temos que falar sobre a cadeia de custódia de provas. E o que é a cadeia de custódia de provas? É a maneira e a forma que essa prova ela deve ser preservada. Lembrando, a prova ela sempre vai ter 2 aspectos a serem analisados. O primeiro aspecto é o aspecto formal dessa prova. E o que é esse aspecto formal? Como essa prova é constituída, se ela seguiu o regramento que a lei, se ela seguiu os regulamentos que a Constituição determina para a sua existência e validade. Se foi superada essa parte, a prova realmente foi feita dentro desse critério da legalidade, aí sim nós avaliaremos o conteúdo dessa prova, o que essas perícias estão falando, o que essas perícias concluíram. Obviamente, se a ausência da formalidade impede a prova se torna ilícita, impede a análise do conteúdo porque essa prova deixa de existir. Na questão da prova pericial, ou seja, em especial quando nós lidamos com crimes que deixam vestígios, há o corpo de delito. O que é o corpo de delito? É o conjunto de provas que vão ser avaliadas, em especial periciadas. A formalidade essencial para esse ato está constituído no artigo 158-A do Código de Processo Penal Brasileiro, que ele vai falar sobre a cadeia de custódia de provas. A ofensa à cadeia de custódia de provas, ela vai gerar uma nulidade, e essa cadeia de custódia de provas, contida no artigo 158-A do Código de Processo Penal, é a formalidade essencial para o ato para dar a existência da prova no processo penal. O artigo 158 do Código de Processo Penal, ele teve uma alteração recente do seu conteúdo, da sua escrita. E ele vai da letra A até a letra F. Eu não vou colocar letra por letra explicando, vou colocar qual é o princípio, qual é a ideia, qual é a inteligência que esse artigo quer passar, qual é a inteligência da lei que esse artigo quer passar. E basicamente ele vai iniciar para preservação, falando da preservação da originalidade da prova. O primeiro ponto a ser analisado na cadeia de custódia de prova é a originalidade. E a originalidade serve para nós termos a absoluta certeza que o material que foi apreendido no momento do crime, onde teve a constituição do flagrante delito ou uma busca e apreensão, que esse material é o mesmo material que foi periciado pelo Instituto de Criminalística. Que esse material não teve nenhum tipo de violação, ele não foi alterado e também não foi adulterado. Isso é uma de extrema importância para constituir a materialidade do crime. O outro ponto que a lei quer preservar na cadeia de custódia de provas é a autenticidade dessa prova. Nós sabemos exatamente as pessoas que tiveram contato com esse material, desde a sua identificação até o seu descarte, para ver o registro histórico de cada pessoa que teve acesso a essa prova e em que momento ela teve acesso a essa prova. Para saber que essa prova não houve manipulação, ou se até eventualmente for identificada uma manipulação nessa prova, ter a identificação de qual foi o agente da lei, qual foi a pessoa responsável por fazer aquela alteração, inclusive ser objeto de uma impugnação judicial. Um outro ponto que a cadeia de custódia de prova quer preservar é a integralidade da prova. E como é que faz essa verificação? Para um curso nesse histórico da prova, dentro dos órgãos de segurança pública, dentro do Instituto de Criminalística, ter a absoluta certeza que não houve nem perda nem total e nem parcial do vestígio. Mais ainda, se não há introdução de materiais indevidos nessa prova. No próximo vídeo que eu farei mais à frente, eu vou dar uma demonstração clara que é a de violação da integralidade dessa prova com a inserção de materiais numa perícia que foi realizada. Na nossa clínica profissional, nós temos o hábito, em especial em casos de homicídio, que tem cartuchos, projéteis, armas apreendidas, de nós termos acesso para nós visualizarmos e nós fazermos a análise técnica do material que está sendo apreendido. Eu vou dar um toque para vocês, se me permitem falar assim, de uma postura e de um comportamento que o advogado tem para ele próprio preservar a cadeia de custódia de provas,
como também para ele não ser alvo, ele não ser um objeto de uma afirmação de uma violação de cadeia de custódia e ter uma responsabilidade penal sobre isso. Qual é o hábito que nós temos? Isso tanto no inquérito policial quanto no processo judicial, quando o advogado pede para ter o acesso, ele tem que obrigatoriamente formalizar esse pedido. Não faça o pedido de uma maneira porque conhece o diretor do cartório, porque conhece o escrivão de polícia, porque conhece o delegado de polícia, fazer esse pedido de uma forma oral, porque as palavras voam e quando acontece algum problema, ninguém vai admitir, ninguém vai assumir que você fez um pedido formal, por questão de responsabilidade criminal e administrativa. Então, o advogado ele deve sempre estar peticionando formalmente da seguinte forma, pedindo acesso, mas que esse acesso seja feito, por exemplo, no fórum, com a presença do diretor do cartório, para ele acompanhar na linha in loco o material que você está analisando e, posteriormente, quando você acabar a sua análise técnica, você peça para o diretor do cartório, peça para o delegado de polícia, peça para o escrivão de polícia, certificar que todo o material que você teve acesso é o mesmo material que está sendo devolvido, sem nenhum tipo de alteração. Eu tive um caso real que eu fiz tomei essa cautela e no júri, vai ter um vídeo específico sobre esse júri, e no júri, às vésperas do júri, todo o material, o armamento e as munições sumiram do fórum. E obviamente que a culpa cairia em cima de quem? Da defesa. Se eu não tivesse tomado a cautela desse procedimento, com certeza a culpa cairia no advogado. Teria sido o advogado que sumiu com a arma, teria sido o advogado que sumiu com as munições. E aí nós pedimos que fosse oficiada a Corregedoria do Tribunal de Justiça, pedimos a abertura do inquérito policial para fazer a verificação, para comprovar que a defesa realmente, além dessa cautela, que a defesa não tinha nada para no júri não, essa matéria não virar contra a defesa, como até o Ministério Público tentou no julgamento. Amigos, o que eu estou falando para você não serve tão somente para a defesa do seu cliente no tribunal do júri, mas também para o advogado se preservar na sua vida profissional. Não é raro as intercorrências de que o advogado acaba apontando os desmandos do Estado, essas intercorrências ocorrer tentativas de reverter isso contra o advogado. Vai ter um vídeo específico sobre esse caso que eu acabei de falar, e houve uma clara tentativa do Ministério Público mostrar que foi a defesa que teria feito esse desvio de material. Mas pela prudência e pelas providências que foram tomadas pela defesa, isso ficou claramente evidenciado que não foi a defesa, a motivação do sumiço desse material se deu por outra fonte e também isso foi utilizado na defesa do cliente no tribunal do júri. Repassando, nós falamos da regra do artigo 564, inciso 4, do Código de Processo Penal, que fala de formalidade essencial para o ato. A formalidade essencial para o ato, a gente vai se remeter para o artigo 158 do Código de Processo Penal, no caso do exame de corpo de delito. Existe uma formalidade a ser seguida, que está contida no artigo 158 do Código de Processo Penal. A ausência da formalidade do artigo 158 do Código de Processo Penal nos irá remeter ao artigo 157 do Código de Processo Penal, que torna essa prova inadmissível, devendo ser desentranhada dos autos a prova que teve a quebra da cadeia de custódia comprovada durante o curso processual ou durante a investigação policial. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, o mais importante, transforme conhecimento em justiça.